Oi, eu sou a Gabriela Franco. E eu sou o Thiago Cardim, e esse é o Imagina Se Pega no Olho, um podcast gravado na sala de casa com notícia, opinião e muita chacota. Abemos mais um Imagina Se Pega no Olho aqui no seu tocador de áudio favorito. Você que está nos ouvindo, é sempre um prazer, sempre um privilégio. O ano está chegando ao fim. Graças. Não se esqueça, se você está ouvindo isso no futuro, foda-se. A mensagem não é para você, finge que não é para você. Mas se você está escutando isso ainda aqui em 2025, saiba que em breve a gente deve tirar um recesso, então teremos aí uns últimos episódios no ano e teremos aquele nosso tradicional recesso para voltar lá em 2026 com, obviamente, aquele episódio especialíssimo dos melhores do ano, aquela história toda que a gente faz todo ano. Mas só para deixar o aviso aí para os nossos ouvintes, queridos ouvintes, a nossa singela, pequena, porém fiel audiência. Bom, o assunto de hoje é o seguinte. A internet ela é formada basicamente por uma multidão de especialistas. Quando tem um grande assunto do momento, sempre aparecem os especialistas. Se tem alguma coisa acontecendo na política internacional, as redes sociais são inundadas por especialistas em geopolítica. Se acontece alguma coisa relacionada a, sei lá, futebol, todo mundo vira técnico. Todo mundo tem super propriedade para falar sobre determinados assuntos. E se vem um especialista de verdade falar, xinga de tudo que é nome. Nas últimas semanas, o mundinho da cultura pop, o universo da cultura pop, foi agraciado. Tenha gostado você ou não, tá, querido ouvinte? Mas enfim. Mas foi agraciado com a versão de Guillermo del Toro para o Frankenstein, de Mary Shelley. E muito rapidamente as redes sociais se inundaram em quê? Em especialistas em literatura gótica. A ponto, inclusive, isto que eu vou relatar aqui é um caso real. Não estou fazendo uma extrapolação com fins humorísticos. Foi real, aconteceu. A própria Mary Shelley jamais aprovaria esta versão do Guilherme Del Toro. Aí uma pessoa respondeu: mas como assim? Você leu o livro? Aí o cara: não, mas eu tenho certeza que ela não aprovaria. Pronto. E detalhe que ele estava falando sério. Isso aconteceu, querido ouvinte, no Threads, que é aquela rede social que rapidamente se transformou numa sucursal do Twitter. É um sucursal do inferno, tanto igual o cafofo do Adolfo. Virou um cafofo do Adolfo, parte 2. Só que a gente, obviamente, quis discutir o assunto mais a fundo. Aí que a gente foi fazer? A gente foi atrás de um especialista de verdade. De verdade. Veja você, não é? Então, nós estamos trazendo aqui para conversar sobre, não só sobre o Frankenstein, mas como um todo, literatura gótica, enfim. A gente trouxe o Cid Vale, já esteve aqui conosco, o Gabi estava me lembrando, ele já esteve aqui conosco, a gente grava tanto episódio que eu já nem lembro mais. Ele já esteve aqui conosco no episódio que a gente falou de Nosferatu, quando foi o antes até do filme, do Eggers, né? Foi aniversário do Nosferatu. Aniverato do Nosferatu. Tá certo, tá bem certinho. Que foi com Yasmine, inclusive uma querida. Beijo, Yasmine, eu sei que ela escuta a gente aí vez por outra. A gente está com o Cid Vale, que é, obviamente, um dos caras lá por trás do Sebo Clepsidra. E do selo também, da editora exatamente. Que é uma editora também, ou seja, está lançando um monte de livros góticos interessantíssimos e tal. A gente ama aqui em casa, inclusive. Cid, obviamente, mais uma vez, bem-vindo pra cacete aqui no Imagina Se Pega no Olho. Poxa, brigadão, Thiago. Valeu, cara. Valeu, Gabi.
segunda vez aqui, um prazer. Sempre que vocês quiserem bater papo sobre esses assuntos, vampiro, lobisomem, Frankenstein, qualquer coisa aí, orbitando o universo gótico, é só chamar que eu venho correndo. Antes da gente entrar no assunto, que a gente vai acabar falando, evidentemente, sobre o filme e tudo mais, mas antes da gente ir sobre o filme e sobre a obra original, evidentemente, né? Mas antes disso, eu quero ir para o macro primeiro. Antes de descer no micro, eu quero ir para o macro. Para a pessoa que, às vezes, repete a expressão sem ter muita certeza do que está falando, quando a gente está falando de gótico como um todo, a gente está querendo dizer... É exatamente isso. A gente está querendo dizer o que, exatamente? O que é gótico? O que pode ser entendido como gótico? Já vou falar sobre literatura gótica, calma. Estou indo no macro primeiro. Eu acho que a forma mais simples de responder isso é dizer que a gente está falando de uma estética, né? Nós temos algo que está aí na história desde a Renascença, né? Ou seja, o uso de um termo originalmente focado em uma adjetivação gentílica, era um adjetivo pátrio, que desde a Renascença se torna um termo estético com um valor bastante plástico, mas que vai com o tempo ganhando novas formas e indiretamente a cada nova manifestação dele, ele ganha novos significados. Então, basicamente nós temos gótico como algo que remete ao passado, mas não apenas a qualquer passado, especialmente à Idade Média, né, mas não apenas de forma histórica. Olha, estou falando sobre o período medieval. O gótico seria aquele aspecto da Idade Média que não gostaríamos de ver se reproduzindo no presente, ou seja, geralmente ele é tratado como um foco no que houve de mais terrível na chamada Idade das Trevas, para que as idades modernas e a idade contemporânea não reproduzam algo que foi muito terrível naquela época. E isso vai, aos poucos, se transformando, vai deixando de ter esse caráter, porque nós temos manifestações artísticas e até políticas, filosóficas também, que vão ressignificar o gótico, às vezes usando esse ponto de partida pejorativo, negativo, para criar uma, por exemplo, afirmação da identidade, como houve na Inglaterra, que pegou uma visão renascentista do gótico como aquilo que pertence e é próprio de um mau gosto de povos bárbaros, né, para dizer, olha, se a Itália olha para o norte, olha para a arte produzida pelo norte, olha para as inovações arquitetônicas produzidas pelo norte e diz que tudo isso deve ser esquecido, deve ser superado e é preciso voltar para o ambiente, né, estético do classicismo, da antiguidade clássica, porque tudo que houve nesse entre espaço aí, desde o fim de Roma até o começo da Renascença, se tudo isso foi um erro, né, então a Inglaterra olha para isso e fala, poxa, talvez é nesse erro que nós estejamos inseridos como um gosto diferente. É por isso que nós temos algo diferente da Itália, por exemplo. Nós somos ingleses, nós gostamos de Shakespeare, nós gostamos de Milton, nós gostamos de, sabe, Hamlet, Macbeth, Paraíso Perdido. Nós não gostamos apenas daquilo que é equilibrado, daquilo que é reto, daquilo que é de bom gosto, daquilo que só busca o belo. Nós também buscamos o sublime, nós também buscamos o que é aterrador, nós também buscamos o que impressiona, nós também buscamos aquilo que arrepia, aquilo que gela a alma. Então, se eles falam que o que nós produzimos aqui da França para cima, né, França, Alemanha, Inglaterra, né, se toda essa produção cultural da Idade Média eles taxam como gótica, talvez nós sejamos góticos mesmo, né? E aí eles então fazem um renascimento gótico, que é a resposta britânica à renascença italiana, que vai justamente pegar tudo que os classicistas apontavam como algo a ser evitado
para trazer isso à tona como índices de bom gosto. Então, se por exemplo, um arco ogival numa catedral era considerado algo excessivo de mau gosto, né, se comparado com a arquitetura românica, vem então o nobre inglês do século XVIII e fala, meu palácio, minha casa, meu castelo ou minha casa de campo vai ter essa arquitetura. Então eles vão fazer, por exemplo, lareiras que se parecem com arcos ogivais de pórticos de catedrais góticas, né? Eles vão fazer lustres no meio de armações de papel machê, sabe, e de gesso que lembram os tetos de catedrais. Eles vão fazer com que aquilo que foi tomado como negativo, né, pela visão classicista, se torne uma afirmação da identidade deles. Ou seja, eles estão tentando tirar da Itália, né, o posto de epicentro do bom gosto para falar, não, o mundo agora orbita a nossa realidade. E se nós somos isso, se a Europa nos vê assim, é isso que nós somos e é isso que nós afirmaremos. Não vamos reproduzir o que os mediterrâneos acham que nós deveríamos estar fazendo, né? Então eles começam uma série de afirmações, né, que vão, por exemplo, reforçar o caráter religioso autônomo do anglicanismo ali frente ao catolicismo. Eles vão fazer com que a monarquia seja valorizada frente, por exemplo, às tentativas de modernização política, tentativas de trazer democracia, república, né? Eles vão fazer com que toda essa tradição, né, de você olhar para o passado, né, com orgulho, de você ver, né, algo, por exemplo, da era ali das justas, dos cavaleiros, etc., como algo simplesmente, isso faz parte de um mundo ignorante, pré-iluminista, cheio de superstições, com pensamento mágico. O iluminismo veio e tentou livrar o mundo disso. Eles vão falar, não, a gente precisa continuar colhendo os frutos imaginários e simbólicos dessa mentalidade. Então é como se eles falassem, olha, o iluminismo chegou, o mundo mudou, né? Mas aqui, se a gente não se precaver, a gente vai perder o que nós construímos, nós vamos perder as tradições, né, que nós construímos. Então a aristocracia vai empreender esse renascimento gótico, que é um movimento político, filosófico, que vai começar a criar uma série de documentos forjados e tudo com muita mentira, sem nenhum pudor mesmo, para poder justificar a permanência da monarquia. Então é muito louco a gente perceber assim, que antes de surgir a literatura gótica, antes de surgir a poesia gótica, existia já um movimento de ressignificação da ideia do gótico, que seria basicamente você olhar para o passado, não apenas como algo terrível que você não quer que seja mantido no presente, né, mas começa uma tentativa de se olhar para o passado como uma espécie de referência da sua origem, da sua identidade, né, e da sua glória, né? Então você começa a ver, por exemplo, a Inglaterra esquecendo Britânia, né? Então tudo que tem a ver com a colonização romana some, né, da produção artística ali. Você não tem quadros retratando essa época, você não tem romances retratando essa época. O que você tem é essa Idade Média, né, britânica, que é mais lendária do que qualquer outra coisa. Ela não é tão histórica, você não está falando tanto de história, você está mais pensando em eventos do rei tal encontrando bruxas. É tudo muito mítico, né? Quando você vai falar de história, você fala da história do outro, ou seja, história da Itália, história da Espanha. Então, são os monges corruptos do catolicismo da Espanha, são os tiranos medievais da Itália, né, são os príncipes abusadores, estupradores da Itália. Né, você começa a
vilanizar o mundo católico, você começa a vilanizar o mundo mediterrâneo, o mundo latino, né, como uma autoafirmação de uma superioridade, né, do seu pedaço da Europa. Então, o gótico ele faz, de uma forma magistral, um rearranjo simbólico de poder em que a Idade Média, a Inquisição, né, ela tem, na Inglaterra, um ar de tradição, um ar glorioso e de nobreza, e fora da Inglaterra ele passa a ser corrupto, né, ele passa a ser esse medieval terrível, assombrado, né, que está cheio de fantasmas, cheio de opressão, né? Então é basicamente assim uma revisão da visão de mundo da época, né? O gótico tem esse poder. E conforme ele chega nas artes, aí a cada momento, a cada década praticamente, ele tem um vetor diferente. Então a gente pode falar, por exemplo, do gótico romanesco, ali do comecinho da literatura gótica, 1760, 1770. A gente pode falar do gótico exótico, né, mais orientalista, ali 1780. A gente pode falar do terror gótico, né, e depois do horror gótico, em 1790. Depois do gótico, que vai chegando nas massas, como literatura para trabalhadores, para a classe operária, em 1800, por meio de Blue Books, que são os contos, né? Você para de ter só romances, passa a ter contos, com ilustrações, né, nas capas. Depois a gente vai falar do gótico romântico, 1810, 1820. Depois a gente tem os penny dreadfuls, né? Então os jornaizinhos, os panfletos que vão trazer o terror e o gótico para a classe mais empobrecida da Inglaterra, com muito sensacionalismo e sangue, 1830, 1840, 1850. A gente tem cada momento da história dialogando com essa estética de uma forma diferente, né? E a gente tem teatro, a gente tem poesia, tem prosa de ficção, né? Depois vem o cinema. Então, assim, o gótico ele é uma arma simbólica em alguns momentos, né? Ele é usado para goticizar o outro, vilanizar o outro. Ele é usado para reabilitar o seu próprio passado, né? Ele pode ser usado, então, de várias formas diferentes. Ele é usado para denunciar, por exemplo, quando você tem o gótico feminino, em 1790, com a Radcliffe, né? Você tem o gótico sendo usado para denunciar a questão feminina, né? A vida da mulher naquela sociedade. Você tem o gótico sendo usado como entretenimento mesmo, uma coisa mais de fruição estética pelo horror, né? Como nós temos com Matthew Lewis, que fez O Monge. Enfim, nós temos uma série de encarnações do gótico, né? E a Mary Shelley se insere no gótico romântico, né? Então, 1810 foi uma década que nós tivemos Lord Byron, Polidori, Percy Shelley, Mary Shelley, né? Que vão dar a cara do que nós temos ali e, basicamente, nós temos o que seria o fim do momento mais canônico da literatura gótica, por causa do Frankenstein e por causa de um outro romance que veio alguns anos depois, 6 anos depois, que é o Melmoth, né? O Frankenstein em 1818, o Melmoth em 1824. E eles são disruptivos, eles são considerados o fim desse primeiro momento canônico, porque eles trazem algo mais psicológico, mais interior, né? E aí esse é o grande trunfo, né? A grande modernização, a grande ruptura que a Mary Shelley representa. Então a gente pode falar muito do que veio antes, do que veio depois, porque é realmente um romance... Um marco. É um divisor de águas. Porque ela fala de ciência, né, Cid? Não deixa de falar, né? Ela põe aí justamente a questão da ciência, né? O limite entre a ciência e aí o gótico romântico, né? Para muitos, a mãe da ficção científica, né? Da ficção científica, né? Considerada da ficção científica. Né? Tem outras modernizações também que a gente vai perceber melhor quando a gente compara o romance, por exemplo, com as peças, né? Porque se vocês se lembrarem, né? Poxa, quando se passa Frankenstein, né? A gente está falando da Idade Média, a gente está falando, né, do século XVI. Quando que ele se passa? Ele se passa num ambiente contemporâneo ao que ele foi escrito. Século XIX. Você não está falando do século XIV, do século XV,
né? Não é como o Castelo de Otranto, um manuscrito ali do século XI. Né? Então, assim, o que o Frankenstein faz com o tempo? Né? Primeiro, vamos pensar nesses estruturantes narrativos. O tempo no Frankenstein, ele é muito diferente do que a gente costuma ver na literatura gótica e no romance histórico, que estava ganhando força naquela época. A gente não pode se esquecer que, assim, o romance gótico começou em 1764 com Castelo de Otranto. Em 1818, ele já era considerado algo desgastado, já era muito atacado, já havia um movimento de editores para substituir o gótico pelo terror, né, que era uma tentativa de tirar os valores dos Whigs liberais para colocar valores dos Tories conservadores dentro da mídia. Né? Então, os periódicos que divulgavam literatura, né, que circulavam, que eram os newspapers, né, que eram diários, eram jornais diários, as magazines, que eram periódicos semanais, e as reviews, que eram os periódicos trimestrais. Todos eles batalhavam ali pelo público, mas os grandes veiculadores de conteúdo literário, né, os que tinham maior sucesso, maior base de assinantes, estavam ligados aos Whigs. Né? Então, o gótico, o grosso do gótico, era visto como progressista na época. Então, falar sobre uma aristocracia corrupta, falar sobre mulheres sendo perseguidas pela igreja ou pela nobreza, falar sobre condição de vida, né, como o Godwin fazia, né, com o Falkland, o pai da Mary Shelley, né, inclusive, falar sobre questões que vão ali tratar de conflitos de classes, né, nobres e plebeias. Então, as fantasmas de plebeias que vêm assombrar os nobres, que as seduziram e as cataram, até matando muitas vezes, para não perder a chance de se casar com outras nobres. Lembrando que Mary Shelley era filha de um casalzão, né? Vamos com, né? A Mary Wollstonecraft, que era a mãe dela, foi a mãe do feminismo, praticamente, né? Exatamente. E aí, se você pensar, a gente está, então, já com outra modernização também, que é, em vez de você ficar trazendo, né, os grandes clichês estruturantes do gótico, né, para esse romance, você já tem aí uma quebra. Então, o tempo já é contemporâneo. Quem fazia isso era o Godwin. Por isso que, muitas vezes, né, o Frankenstein era, como ele é dedicado ao Godwin, né, muitas vezes ele foi lido dessa forma como um romance godwiniano, né? E é mesmo, né? Então, assim, essa questão do conflito entre pessoas em diferentes posições de poder, né? Se a gente faz um paralelo, né, do Frankenstein com o Falkland, por exemplo, que é o romance político do Godwin dentro da esfera do gótico político, nós temos aí uma chave bem interessante de leitura, né? Mas não só isso, o espaço também. Então, o espaço não é o espaço gótico tradicional. Você não tem ali os conventos, os mosteiros, as abadias, os castelos, né, os palácios, sendo os organizadores da sociedade. Você não está falando, então, do clero e da nobreza como os polos centrais ali da ação, né? Você não está organizando as coisas em torno disso. Você está falando de um estudante, né, que está ali, que sai da Suíça, vai para a Alemanha, que está num sótão, né, de uma casa. Então, assim, os espaços do Frankenstein são radicalmente também diferentes daquilo que a gente tinha no gótico. Né? A gente tem muitas paisagens naturais, a coisa dos Alpes, né, porque a Mary estava, né, com o Lord Byron, com o Percy, com o Polidori, e a Claire lá na Suíça, perto do Mont Blanc, por exemplo, né? E aí, assim, toda a colina do Jungfrau, por exemplo, então tudo muito inspirador, a neve, as montanhas. E aí você tem, então, a natureza também, né, o sublime das montanhas aparecendo, né? Então a gente tem o espaço também sendo diferenciado, a construção de personagens também é diferente, né? Nós não temos tantas personagens que são planas, né? Nós temos uma grande riqueza, né, especialmente na caracterização do Victor e da sua criatura, né, como personagens que têm pontos de vista diferentes, conflitantes muitas vezes, que contam a mesma história, cada um com a sua verdade, né, que fazem você simpatizar com um e com o outro em diferentes momentos da história. Inclusive,
trocando muitas vezes, né, sua percepção sobre quem está certo, quem está errado, né? A gente não tem no romance o Victor sendo simplesmente um monstro do começo ao fim e a criatura sendo, sabe, esse poço de inocência do começo ao fim. A gente tem algo mais intricado ali, mais complexo, né? E aí a gente vai tendo, por exemplo, percepções, né, sobre algumas dinâmicas familiares, dinâmicas relacionadas a abandono, relacionadas à solidão, relacionadas à responsabilidade, relacionadas à paternidade, relacionadas à ideia, né, de você desenvolver valores sem estar amparado, né, por direitos, seja direitos no termo legal da coisa, de você ser um cidadão amparado ali por uma estrutura social, como também pensando na questão mais ampla, assim, que você não ter acolhimento, você não ter, né, como é que você desenvolve valores estando completamente contra o mundo, né? Sim. Tem muito dessa discussão filosófica no Frankenstein também, né? E a questão da ciência, ela entra com uma carga muito forte da discussão ética, né? E também da ideia de o que é possível, né? Você ter de cenário novo com a ciência e que tipo de possibilidade de conflito isso gera, né? Então, a responsabilidade, a ética, né, isso tudo acaba vindo também de uma forma muito inovadora, né, no trabalho dela. E se a gente for comparar, né, o que ela faz em termos de enredo, por exemplo, também com o que havia na época, nós temos algo muito, muito surpreendente, porque em boa parte do romance nós estamos falando de uma construção de um caráter, né? Nós estamos falando de uma construção de uma individualidade, nós estamos falando de uma construção de uma visão de mundo, né? Então, assim, ela se coloca muito, né, no papel dessa pessoa que vem ao mundo com um pai, mas sem uma mãe, como foi a vida dela, né? Nós temos essa dinâmica de abandono que não consegue encontrar paralelo mais próximo do que o Paraíso Perdido do Milton, ou seja, a ideia da queda de Lúcifer, né, da queda de Satanás. Então, de certa forma, nós temos o tempo... E é uma comparação que o próprio Victor faz ao longo do livro, né? E a própria criatura também, porque a criatura leu o Paraíso Perdido, né? E ela fala, né? Tanto que no filme ele pega na mão, mas isso depois não é explorado, vira um easter egg só, né? Mas no romance ele lê aquilo e ele imediatamente fala: poxa, mas se você é o meu criador e você me descartou, eu sou o anjo caído. Ele se associa imediatamente a Satanás, né? Então, a ideia que está ali, nós temos várias camadas, né? Nós temos a camada ali do Paraíso Perdido, a camada do Frankenstein e a camada da própria vida da Mary, né? Se a gente for pensar, as pessoas romantizam um pouco, assim, a vida dela, especialmente depois da biografia, né, da Netflix, da cinebiografia dela, de uma forma um pouco enviesada, tipo, não é muito bem o que a gente vê nas biografias dela, né? Mas se a gente pega as biografias dela, os diários dela, as cartas dela, ela tem uma relação muito complexa com o pai, né? E em vários momentos ele não tem condições de cuidar dela. Então ele é editor, ele é livreiro, ele está sempre endividado, ele tem ali uma dificuldade enorme para manter a Mary sendo bem cuidada, e ele às vezes recorre à família, fazendo com que ela passe assim anos fora da cidade dele. Então, assim, em vários momentos ela se sente completamente abandonada, né? E muitas vezes ela volta, né, para perto dele, volta a ter uma relação próxima com ele, muito afetuosa, inclusive, não é uma relação assim odiosa, né? Ela compreende bastante das questões que fazem a dinâmica deles ser assim,
assim como ela entende também o fato de ter que estar sempre fugindo de credores, né, com o Percy para lá e para cá, porque a questão do dinheiro é realmente um espinho, né, na vida dos dois, desde que ela nasceu até ela morrer, praticamente. Então, assim, a gente tem o pai dela meio como esse criador, né, que abandona a sua criação, a ausência, esse vazio da mãe, né, e essa criatura, né, abandonada, que pode ser a Mary, que pode ser Satanás, ou que pode ser a criatura de Frankenstein. A gente pode estar falando do Godwin, de Deus, ou do Victor, né, e a gente pode estar falando, né, da mãe da Mary, ou da falta de uma mãe para a criatura, né, ou da falta de uma outra força que acolha os anjos caídos, né. Então, assim, a gente tem várias camadas que a gente pode explorar, né, mas... Deixa eu só te fazer deixa eu só dar 2 passos atrás. Tem uma coisa que as pessoas tendem, quando a gente está falando de qualquer coisa que você coloque o adjetivo gótico, quer seja literatura, quer seja cinema, quer que seja, agora já descendo na produção cultural, né? Tem uma coisa que as pessoas tendem a associar, e obviamente pela explicação que você deu, talvez não, o gótico não seja só isso, mas as pessoas naturalmente tendem, quem não entende, tende a associar o gótico como algo que é das trevas e que está relacionado necessariamente ao terror / horror. Em tese, não necessariamente as coisas estão, embora elas possam conversar, em tese elas não estão tão intrinsecamente ligadas, né? Você tem diferentes momentos, né? Porque, basicamente, a dinâmica que nós temos você chama algo de gótico, né? E aí aparece uma manifestação artística ligado àquele momento. Então, você tem, por exemplo, em certo momento, poesia sendo chamada de gótica. Então, você tem a geração, por exemplo, dos poetas de cemitério, né? Então, é 1730, por exemplo, e eles estão fazendo uma mudança na poesia, que é parar de escrever só sobre temas clássicos, falar sobre Júpiter, sobre Afrodite, sobre temas ligados, né, à antiguidade greco-romana, e eles começam a falar de temas mais próximos, por exemplo, a morte de um gato de estimação, né? Então nós temos um poema, por exemplo, né, do Thomas Gray sobre o gato do Horace Walpole, que é o autor do Castelo de Otranto. Quando esse gato morre, esse poeta, que era amigo do Walpole, faz um poema sobre a morte desse gato, né? Nós temos o Night Thoughts, que seria, então, as cismas noturnas, ou noites, tem várias traduções em português, nenhuma muito fiel, mas, assim, seria basicamente, assim, uma série de poemas que o Edward Young escreve sobre a noite, a morte, a imortalidade, né? E esses poetas vão escrever, por exemplo, uma elegia escrita num cemitério de igreja, por exemplo. E aí eles começam a trazer os temas da morte, da mortalidade, da imortalidade, né, da transcendência para uma pós-vida. Isso num momento em que isso não era algo visto como matéria-prima de poesia. Uhum. Então, assim, você não fala dessas coisas na poesia. Você está falando de coisas, sabe, íntimas. Está falando de coisas, sabe, da sua vida. Você não está falando da tradição. Então, assim, aqui no Brasil, por exemplo, a gente demorou a ter poetas falando dos rios brasileiros, das plantas brasileiras. Você tinha os poetas falando, né, dos rios da Grécia, dos rios, sabe, o cara lá em Minas Gerais falando sobre os carvalhos da Europa, sabe? Até começar a mudar isso demorou muito, porque isso não era poetizável, sabe? Você não tinha licença estética para avançar sobre esse terreno. Então, alguns árcades começaram a fazer isso, né? E aí, no arcadismo, nós começamos a ter algumas piscadelas ali para a nossa cor local. Então, falar de morcego vampiro, falar das plantas daqui, dos rios de Minas Gerais, bem timidamente. Lá aconteceu a mesma coisa, mas onde eles avançaram? Nos temas mais caros, a intimidade deles. Então, ao luto, né? Então, a ideia do que seria, então, essa perda, porque você tem um escrevendo porque a filha de 4 anos morreu,
o outro escrevendo, sabe, ali uma espécie de dança macabra, né, que é o Sepulcro, do Robert Blair, por exemplo. Então, você tem uma série de inovações aparecendo na poesia, e as pessoas vão falar, isso aqui não está muito ligado ao imaginário greco-romano. Tá ligado a que imaginário? Né? É uma coisa mais cristã, né? Uma visão mais cristã de mundo. Então, são as danças macabras, são as ideias que vão surgir numa meditação, numa igreja, num cemitério, sabe? E esse mundo cristão estético vai ser associado à Idade Média e ao gótico, porque a Idade Média, nessa época, a visão estética da Idade Média muitas vezes era considerada gótica, era um filtro, não via a Idade Média como ela era, mas pelos signos estéticos que flutuavam ao redor dessa concepção, porque eles não tinham grandes conhecimentos historiográficos ali naquela época. Então eles tinham que eles falavam de Rei Arthur, vão falar sobre Ricardo Coração de Leão, eles vão ter ali o Rei Jaime II, sabe? O que eles tinham preservado? Eles não tinham essa visão, sabe, que nós temos hoje de ter acesso a mais documentos, compartilhar mais documentos, né? Você tinha uma dificuldade maior para imprimir material, para circular esse material, enfim. O acesso à educação era muito menor. Mas, o que eles faziam? Poxa, isso está associado à Idade Média, então. Não está associado ao que veio antes da Idade Média. A gente não está pulando a Idade Média para voltar para o greco-romano como faziam os neoclássicos, que vieram antes dos poetas de cemitério. Então, você já começa associando esse medieval gótico à noite, à morte, aos cemitérios, às catedrais, às igrejas, ao pensamento sobre a vida e a morte. Depois é que vem o romance, Horace Walpole, que era amigo de um deles, que era Thomas Gray, ele financiava as obras de alguns desses poetas, né? Ele era um mecenas, e ele vai, então, trazer um pouco dessa estética para o romance dele, que vai trazer também a questão do romanesco medieval, né? Do terror, né? Então, enquanto o Sepulcro, por exemplo, vai falar de a pessoa vendo os mortos, né, dançando com os vivos, numa reprodução do que eram as danças macabras medievais, mas para pensar a sociedade dele, o Walpole está vendo fantasmas, vendo monges fantasmas, falando sobre aparições gigantescas com armaduras e espadas gigantes, né? Então ele está trazendo um pouco, né, do que se fazia na época, mas com um toque fantástico. Então ele não está falando só sobre a morte, sobre todo mundo vai morrer, como a gente tem no Memento Mori, na Dança Macabra. Ele está fazendo algo criativo, né, mais literário. Então a gente pula para desse gótico da poesia, que é a morte, o cemitério, etc. A gente pula para uma coisa do entretenimento ficcional, de você ter as histórias com reviravoltas, de você ter assombrações, de você ter cavaleiros, de você ter mocinhos e mocinhas sendo perseguidas, etc. E aos poucos isso vai se modernizando. Então, assim, quando você fala do gótico em 1780, por exemplo, você pode estar falando de uma história arabesca, a lá Mil e Uma Noites, com demônios, com gênios, com isso, né? Quando você fala, por exemplo, quando você fala do Marquês de Sade na França escrevendo, por exemplo, os contos eróticos dele, quando isso vai para a Inglaterra, eles traduzem como Gothic Tales. Então, assim, o Sade, inspirado pelo Decamerão, por exemplo, escrevendo contos de pessoas que invadem conventos para transar com as freiras, etc., isso também entrava na cota do gótico, né? Então o gótico ele era muito plural, né? E cada vez que você tinha uma nova leva de produção que de alguma forma se relacionava com o gótico, você expandia o alcance do gótico, né? Então você vai expandindo, né, a semântica do termo. Você vai fazendo, olha, agora nós temos revistinhas praticamente, né? Os Blue Books eram livretos de geralmente 36 ou 72 páginas, com ilustrações bem focadas no momento climático da história, que era geralmente a parte mais terrífica da história, né? Então o gótico passou a ser associado a histórias de horror, né?
muito diretamente, assim. Mas antes, 20 anos antes, você podia estar falando, por exemplo, do gótico como uma história política, né? O Godwin, por exemplo, falando, né, de alguém que está escravizado pela pobreza, né, sendo oprimido pelo seu patrão, né? Então você tem uma diversidade que vai aos poucos dando espaço, né, para coisas mais visíveis, vamos dizer. Então, quando a gente vai falar, por exemplo, do gótico hoje, o gótico clássico, muita gente fala Drácula, Magic Monster. Isso. Só que isso é o gótico vitoriano do final do século XIX, ou seja, 130 anos depois do começo da literatura gótica, né? E a gente não tem essa percepção. Então, assim, quando a gente está falando do Drácula, já rodou muita coisa no gótico, né? Então, assim, é 1764 contra 1897, né? Então, assim, a gente tem muito que colocar as coisas no lugar, porque depois que a gente vai avançando nos Penny Dreadfuls, por exemplo, essa fórmula do gótico ela tem que ser popularizada, né? Você começa a parar de vender literatura gótica só para os nobres, você começa a colocar a literatura gótica nos teatros, alcançar mais gente, analfabetos começam a ter acesso às histórias góticas no teatro, nos pôsteres de teatro pela rua também, e começam a se interessar por esse filão, começam a alugar livros góticos nos gabinetes, que são as bibliotecas circulantes, que é como se fosse videolocadora de livro da época. Né? Então, eram uns lugares que eles ficavam tipo umas carruagens, não é? Que eles tinham assim daí? Tinha as carruagens e tinha umas lojinhas também. Né? Tinha as duas coisas. E na época era muito complicado isso, porque tem muita charge sobre. Quando vocês pesquisam bibliotecas circulantes, vocês vão encontrar gente contando história dos editores, etc. E muitas charges falando, né, sobre as discussões que elas levantavam, porque elas eram polêmicas, né? Basicamente, as discussões que havia ali na época era que as pessoas tendo acesso às bibliotecas circulantes, elas não estavam mais sujeitas apenas aos sermões das igrejas. Né? Então elas começavam a ler, né? Sempre assim, né? Os livros, hora a hora, sempre eles. Corrompendo a juventude, corrompendo as mulheres, né? Então você pode, por exemplo, ver charges, até publiquei uma dessas num livro que eu lancei recentemente, que é o atendente da biblioteca circulante falando com seus clientes, e atrás dele uma estante chamada Sermões, cheia de livros, e do lado uma Romances. Tem nada quase, só com 1 ou 2 livros, porque o resto tudo está alugado. Né? Então era um ataque, o gótico sofreu ataques desde que nasceu, porque ele estava à margem, né, desse controle social feito pela religião, né? Então você tinha, por exemplo, um interesse popular muito grande nessas histórias, mas nem sempre você tinha autores que estavam fazendo o que eles consideravam uma literatura utilitarista, né? Então, por exemplo, quando o Walpole lança o Castelo de Otranto, poucos anos depois vem a Clara Reeve e escreve o Velho Barão Inglês, que é quase que uma correção do Castelo de Otranto. Então ela fala, olha, algumas coisas aqui são geniais, mas outras são perigosas. Então a gente vai refazer a história, tirando os elementos inverossímeis, do sobrenatural, etc., e colocando aqui alguns valores que precisam ser reforçados. Então, ela faz uma versão beata, quase, do romance gótico. Então, em vários momentos, o gótico também é hipermoralista, hiperreligioso, né? E ele é gótico e antigótico ao mesmo tempo. Né? Então, você tem a Clara Reeve, que escreveu o segundo romance gótico, que é o segundo importante no cânone, na cronologia, que é anti-Walpole, ou seja, ela faz um remake, mudando o que ela achava que tinha que ser mudado, então ao mesmo tempo ela preserva muita coisa, mas ela muda muita coisa, né? E aí você já tem duas vertentes, logo no começo. Os 2 primeiros romances góticos geram o que vai ser chamado de gótico masculino, né, em que você tem as forças sobrenaturais atuando no mundo de uma forma explícita e diegeticamente real, e do outro lado o que vai ser chamado de gótico feminino, em que você tem mais um terror social,
um terror mais focado na dinâmica entre as pessoas do que em algo sobrenatural. Então, basicamente, a cada época, o gótico ele ganha uma cara nova. Então, agora, por exemplo, a gente tem uma ideia do que era o gótico nos anos 80, a gente tem uma ideia do que era o gótico nos anos 90. Nos anos 80 foi essa coisa de você ter o gótico como um grande tema permeando várias estéticas, vários estilos musicais. Então você tem o tema do gótico no punk, no pós-punk, na new wave, né, com dark wave, cold wave. Nós temos o gótico ali influenciando a música eletrônica ali no tecnopop, no synth-pop. Nós temos o gótico influenciando música industrial, né? E aí esses temas, eles vão mudando. E aí, de repente, hoje, você tem muita música gótica que não tem nada a ver com a estética gótica do século XVIII, do cinema, nada. Mas a sonoridade que originalmente era associada a esses temas sobrevive e você continua, então, tratando desse gótico expandido. Vou dar um exemplo. Imagina que uma banda como Bauhaus vai ser chamada de gótica porque vai falar de Bela Lugosi, vai falar, né, de vampiros, vai falar ali de clássicos do horror, como O Homem dos Olhos de Raio-X, etc. Em clipes, eles vão fazer homenagens a Hammer Filmes. O clipe do Mask, por exemplo, é um filme de terror, né? E aí, eles têm outras músicas que não tem nada a ver com gótico, né? Mas que tem a ver com o pós-punk, que tem a ver com o momento em que eles estão inseridos, com glam rock, com punk rock, com pós-punk, né? Aí vem uma outra banda como The Sisters of Mercy, que no começo, as resenhas, por exemplo, você pegar New Music Express falando do The Sisters of Mercy, colocavam Sisters of Mercy como clone do Bauhaus. Aí fala, pô, o timbre que nós temos na voz é uma tentativa de emular o que está sendo feito pelo Bauhaus. Talvez a gente possa pensar, tá, mas isso é uma falta de referências do resenhista. Mas era assim que publicamente muita gente via essas bandas que foram surgindo depois. E aí o Sisters of Mercy passou a ser chamada de banda gótica também, embora eles tentassem fazer uma mescla ali de sonoridades do hard rock com o pós-punk, usando também bateria eletrônica e letras mais existencialistas, etc. E aí, de repente, nos anos 90, você tem 200, 300, 400 bandas copiando The Sisters of Mercy. Cada uma com uma temática diferente, com letras falando de coisas diferentes, mas todas elas foram chamadas de góticas. Ou seja, o Bauhaus foi chamado de gótico por se relacionar com a temática da literatura gótica, do cinema gótico. O Sisters foi chamado de gótico, embora não tenha música sobre essas coisas, por causa da semelhança musical com bandas que fizeram uma associação com o gótico. E os clones dos Sisters foram chamados de góticos por se parecerem com Sisters. Entende? Então, assim, você vai ampliando. E aí a gente chega hoje no ponto de falar, pô, a gente tem gótico suave, a gente tem o gótico do verão, aí tem cowboy gótico, tem tudo que você imagina na Cowboy gótico é maravilhoso. Cowboy gótico é maravilhoso. Então teve acho que foi em 2024 ou 2023, que a tendência principal lá de uma das estações era cowboy gótico, né? Então, assim... Eu lembro disso aí. Lembro desse surdo. Pois é. E aí, assim, e o gótico, ele vai se ampliando. Então, assim, ele é um conceito muito voraz, né? Porque como ele não tem uma definição que restringe a sua semântica, ele vai devorando tudo que você rotula como gótico. Então, assim, se você fala, pô, o cinema italiano ali, que começa ali com o Mario Bava, com, né, o Ricardo Fredi, com o Dario Argento. Tende para a dramaticidade, né? Tende para o dramático. Exatamente. Ele tem relações com o horror da Universal, tem relações com o horror da Hammer. Tem vampiro, intensidade, tudo que é intenso demais, o dramático, aí você associa ao gótico, né? Porque é gótico. Assim, até a Almodóvar, eu já vi falar que a Almodóvar é meio gótico, eu falei, gente do céu. Peraí, Não, pela questão da intensidade mesmo, da dramaticidade, porque ela é latino, né? Tem a coisa
de ser muito intenso. Então, agora, por exemplo, o gótico está sendo reavivado, está tendo um revival do gótico na moda, por exemplo. A Rosalía falar que ela é gótica, porque ela está com elementos góticos no novo disco dela. Por quê? Porque ela traz todo esse elemento dramático do catolicismo, das freiras, dos padres, da abnegação, né? Então, tudo isso tá nesse caldeirão aí, meio maluco aí que o Cid está falando. E sempre foi assim, né? Se a gente for pensar, antes de a gente ter o rock gótico com Bauhaus, o Bowie já tinha sido chamado de gótico, The Doors já tinha sido chamado de gótico. Então, assim, como é que você fala para alguém que algo pode ou não pode ser chamado de gótico? Não tem como, né? Você falar, pô, não existe. Tem muita gente que é meio radical, que vai dizer, olha, não existe metal gótico, porque o gótico só existe no pós-punk. Você fala, cara, antes de ter no pós-punk, já tinha no punk, e o pós-punk teve, mas assim, essas apropriações da temática foram feitas e desfeitas também, né, com muita banda que se recusou a ser associada ao gótico, se recusou a tocar em festivais góticos para não ser rotulada dessa forma, tal. Isso acontece de uma forma muito orgânica, né? Então, assim, o que é o gótico? É algo diacrônico, é algo que tem diferentes fases, não dá para a gente falar do gótico como uma coisa só. São vários góticos e é importante sempre a gente falar de uma forma localizada, né? Então, assim, poxa, o gótico dos anos 80, na música, né? Tal. O gótico, na literatura popular, né? Que eles vão, na Inglaterra, eles vão estudar como Trade Gothic, por exemplo. Então, na literatura popular, né, de circulação mais barata, com Blue Books e Penny Dreadfuls, tal, o gótico tem tal característica. Agora, se a gente está falando dos romances góticos que circulavam nos anuários, nos volumes de capa dura, nós temos outro público, outra linguagem, né? Porque assim, vou dar um exemplo para vocês, um exemplo da Mary Shelley, para voltar um pouco para Mary. A Mary começa a escrever, então, Frankenstein, depois ela escreve outros romances, né? Chega um momento que ela começa a escrever contos, né? Porque como é que a Mary ela vai ficar famosa? Ela escreve Frankenstein anonimamente, em 1818, né? Durante alguns anos, ninguém falava muito do Frankenstein. Você tem algumas resenhas, né? Ninguém sabia direito quem era o autor. Algumas resenhas dão a entender que pode ser o Percy, o autor. Outras resenhas não entram muito no mérito da autoria, mas falam mais só da obra. Mas você não tem muita repercussão. Existe uma repercussão importante. Na nossa edição do Frankenstein, a gente até publica essas resenhas, né, para as pessoas terem acesso. Gente importante escreveu sobre a obra, como Walter Scott, por exemplo, mas só em 1823 a Mary vai ficar realmente famosa por causa da peça Presunção ou a Sina de Frankenstein. Vai levar para o teatro Frankenstein. E aí o pai dela fala, eu vou financiar uma segunda edição do Frankenstein, agora com o seu nome, né? Porque... Tinha o fato dela ser mulher também, né? Porque antes já havia uma revelação de que era uma mulher, né? Quando foi feita uma tradução na França, em 1821, aparece o crédito assim, pela sobrinha de Godwin, a senhorita Shelley, em vez de Shelley, né? Com Y no final. Tipo como se fosse o nome Shelley. Shelley. Então, assim, a senhorita Shelley. E aí, como se fosse sobrinha e não filha do Godwin, né? Então, já houve uma confusão, mas assim, em 1818 sai anônimo, em 21 na França sai o sobrenome dela errado e a relação dela com Godwin errada, mas já fica indicada a autoria feminina, né? E deixando claro que não é o Percy e que não é o Godwin, né? Depois, em 23, sai a peça, que não fala nada da Mary Shelley, só botam lá uma história inspirada pelo romance dela e bola pra frente. Ela assiste, adora. O pai dela resolve lançar o Frankenstein, a segunda edição, no nome dela. E depois, até 1831, não existe outra edição britânica, né? Então, assim, começam a aparecer muitas peças, peça atrás de peça. Uma mais, assim,
distante do romance do que a outra. Então começa a ter Frankenstein burlesco, comédia, né? Começa a ter, sabe, umas coisas assim, tipo Frankenstein contra uma vampira, sabe? E muitas dessas peças se perderam, mas tem uma peça que é Frankenstein or the Vampire's Victim, que é contra uma vampira, sabe? A criatura contra uma vampira. Você tem poemas que colocam Fausto, Frankenstein e vampiros no mesmo balaio. Começa a virar uma coisa da cultura popular mesmo, né? A gente lançou essa peça também, né? A gente fez o Presunção, que é esse livro que a gente fez aqui com a primeira peça saiu derivada do romance e o primeiro conto também. Então, o primeiro conto saiu numa coletânea de Blue Books, né, que são esses contos populares que circulavam aí como livretinhos, mas nessa coletânea alguns contos eram inéditos e originais, como esse que se chama O Monstro Criado pelo Homem, The Monster Made by Man, né, de 1825. E aí a Mary, então, ela vai ter esse período em que ela passa a ser conhecida como autora de Frankenstein, e em 31, o editor que tinha lançado O Vampiro do Polidori de forma bastante oportunista, porque atribuiu ao Lord Byron, etc., né, que é, de fato, o autor do primeiro rascunho, do primeiro fragmento que dá base para o vampiro, mas não é o autor da forma final que a gente conhece, né? Esse editor, ele cria uma febre de vampiros, né? Então, na França, você tem um monte de peça, um monte de gente falando sobre o Vampiro do Polidori, como se fosse uma obra do Byron, e sempre que se fala dessa obra, é lembrada a gênese dessa obra, porque nesse jornalzinho que é o The Monthly Review, The New Monthly Magazine, quer dizer, sai no dia 1º de abril, ali, uma carta falando sobre como surgiu o vampiro, e aí falam do Frankenstein, né? Depois vem o conto, e depois vem um trecho biográfico sobre o Byron, que é completamente fictício, né? Então, para onde esse conto ia ser traduzido na França, tal, traduziam esse prefácio, e as pessoas começaram a se interessar muito pelo contexto de criação do Polidori ali, o que faz com que o Frankenstein comece a ganhar atenção, mas o livro já estava esgotado. Então, vem ali um outro editor e faz a edição, que seria a terceira edição britânica, revisada pela Mary com o prefácio dela, contando toda a história de Diodático, quando ela estava lá com o Lord Byron e tal. E isso faz com que ela fique de novo famosa e fique na boca do povo. E é isso que vai ajudar ela, porque Percy já tinha morrido, né? Ela trabalhava às vezes para o Lord Byron, fazendo cópias dos poemas dele à mão, né? Ela tinha uma relação com ele. Percy morreu cedo, né, também. Ele morreu moço, ele morreu. Não, fraude. Então. Com 36 anos, né? E aí ele começa, então, a dar visibilidade para ela, né? Dar trabalhos para ela, mas ela vê no filão dos contos góticos uma forma de sobrevivência também. E se você for pensar, ela começa a escrever nos anuários, né? Os anuários, eles eram livros feitos para serem dados de presente no Natal, como uma prova de amizade. Então, geralmente para mulheres dando livros de presente para mulheres, né? Então, eram livros com um design um pouco mais delicado, muita ilustração, né? Uma capa muito bonita, porque você comprava uma vez no ano, em dezembro, dava de presente para a pessoa, e a pessoa passava o ano inteiro lendo aqueles contos, um por mês, conforme ela quisesse, mas assim, acabando o ano, a ideia é você precisa dar um anuário de novo, né, para as pessoas que você quer. E aí também se fomentava para que, né, eles fizessem todo esse material para o final do ano estar pronto para o novo anuário, né? Exato. E muita gente conhece o trabalho da Mary pelo Frankenstein ou pelo The Last Man, né, ou por Matilda, outros romances dela, mas não conhecem muito bem a produção dos contos que ela fez, né, e ela saía acreditada como The Author of Frankenstein, não como Mary Shelley. Então, assim, a ideia de ser o autor de Frankenstein, ou a autora de Frankenstein, era mais forte do que
ser uma mulher chamada Mary Shelley. Então, os editores não colocavam o nome dela, né? E ela usava isso para sobreviver, para ganhar dinheiro, né? E existem cartas dela falando, olha, para escrever em anuários, que é um negócio que dá dinheiro, tal, você precisa pegar leve, você não vai fazer uma coisa muito obscena, não vai fazer uma coisa muito terrífica, não vai fazer uma coisa muito violenta. E ela ensina outras pessoas a entrar nesse mercado. Então, assim, se você está escrevendo para um romance de capa dura, quem vai ler é um cara que tem grana, um cara que tem já condições, né, materiais, que provavelmente já é um leitor costumaz, né? Se você vai escrever para um anuário, você vai escrever para uma mulher de classe média, geralmente que está lendo depois que os filhos dormiram, né? Então ela pega ali o tempo de ver a novela das 8 é o tempo de ler o romance, né? Ou de ler o conto, né? É esse público que os anuários vão buscar. Então são mulheres no momento de descanso, né, em que muitas vezes elas faziam rodas de leitura, né, juntava 3, 4 mulheres numa mesa e era tudo lido em voz alta. Então era meio que como você assistia uma série junto, assim, sabe, com várias pessoas. Em alemão tem até nome para isso, né? Tipo um clube do livro, né? Só que isso era o dia a dia, assim, então você tinha isso diariamente. Os Penny Dreadfuls também, eles eram feitos para homens que estavam saindo das fábricas, quase sem dinheiro, eles eram vendidos por 1 centavo, né, porque a pessoa às vezes não tinha dinheiro para pagar mais caro que isso. Vinha um pedacinho da história por fascículo, 8 páginas, por exemplo, e o cara lia ali rapidinho, porque ele estava morto de cansaço, ele ia dormir, mas pelo menos ele dava uma acalmada na mente, uma desacelerada na mente. E o Penny Dreadful geralmente é para homem, fala história de bandido, de assassinato, coisa muito violenta, né? Ou para meninos também. Depois o Penny Dreadful vai virando uma literatura para meninos. Então vira meio que um gibizinho para pré-adolescentes, pessoas que estão começando a ler, né? E aí a cada suporte novo, se é para escrever no jornal, você escreve de um jeito, se é para escrever na review, você escreve de um jeito, se é para escrever na magazine, você escreve de um jeito, se é para escrever num romance, você escreve de um jeito. E o gótico, ele tem diferentes facetas para cada um desses suportes. Então você fala assim, a Mary Shelley escrevendo um romance, ela tem um estilo. Quando ela vai escrever um conto como Ferdinando Eboli, né, que vai ter uma distribuição no anuário, ela vai falar de duplo, né, o doppelganger, ela vai falar de cross-dressing, uma mulher que se veste de homem, ela vai falar de vários temas que poderiam ser explorados, né, de forma bastante pesada, como foram efetivamente na literatura gótica. Mas ali, como o público é esse público mais conservador, mais suscetível ao espanto, ela escreve, por exemplo, o doppelganger é o irmão do cara. Eles são parecidos porque são irmãos. A mulher que se veste de homem não é uma pessoa que está ali porque é lésbica, porque está querendo se disfarçar para poder ter um amante sem ninguém desconfiar, que tem uma mulher entrando onde o cara está. Não, ela está só querendo fugir de bandidos, por exemplo. Então, assim, ela pega muito leve nos contos. Aí ela escreve poesia. Quando ela escreve poesia, ela vai ter muita poesia elegíaca de luto, né, para o Percy, mas ela tem, por exemplo, poemas anarquistas. Sabe? É muito difícil a gente ver as pessoas falando disso. A gente publicou a poesia completa dela no nosso Frankenstein. Né? Então, assim, Ódio à Ignorância é um poema anarquista da Mary Shelley, sabe? Com uma voz ativista, uma voz militante muito forte, poderosa, assim. E o pai dela era um dos criadores da concepção moderna do anarquismo, né? Assim como a mãe dela é uma das criadoras da concepção moderna do feminismo. Então, assim, esse lado dela, pouca gente conhece, mas a gente tem que saber que ela modulava o que ela fazia. Quando era para romance era de um jeito, para anuário era de outro. Na poesia ela tinha uma outra postura. Então ela era muito consciente disso, né? E aí quando a gente fala, poxa, mas o gótico ele é mais extremo, ele é mais comedido, ele é um sobrenatural mais violento, ele é uma coisa mais escandalosa. Depende, assim, para quem que a pessoa está escrevendo? Quem contratou o trabalho do escritor?
né? Porque tem isso, né? Às vezes o editor fala, olha, eu quero que você faça igual aconteceu, né? O editor da Blackwoods Magazine contratou lá um corpo editorial de escritores ligados ao gótico, como James Hogg, por exemplo, e aí eles pegam e falam o seguinte, olha, a gente quer que vocês escrevam contos que vão ser o novo gótico, só que tem que ser algo mais psicológico, algo que se passe mais na cabeça dos personagens, tem que ter espaços mais contidos, não é para ficar falando de castelo, de monastério, cheio de personagem, porque é um padre aqui, uma madre superior lá, não. São 2, 3 pessoas só, para poder ficar simples de entender, e tem que ser curto, você tem que escrever aí 20 páginas e acabou. É um clímax só e acabou, né? E o clímax tem que ser a coisa mais terrível que você conseguir imaginar, e daí que vem, por exemplo, os pontos que a gente vai ver no Edgar Allan Poe, né? Então, assim, poucas décadas depois, né, a gente tem essa discussão ali no final da década de 1810, começo de 1820, que é essa tentativa de substituir o gótico, porque o gótico, como eu falei, ele era muito progressista, né, pro gosto do conservador. Então, cria-se o terror, a literatura de terror, que usa um dos efeitos estéticos do gótico, que era o terror, mas tirando toda essa questão social que havia no gótico, né? Então você tem, por exemplo, as pessoas falando sobre monstruosidades casuais, tipo, o cara que está no mar e aí vem um navio fantasma. Tipo, por que veio um navio fantasma? Porque o cara estava no lugar errado. Ou a pessoa está ali numa viagem e aí um bandido, um bandoleiro vem, sequestra ela e ele acorda no castelo de um ex-inimigo, numa masmorra. Como acontece, por exemplo, na Mortalha de Ferro, que é um conto que a gente lançou. Ou, por exemplo, no Poço e o Pêndulo do Allan Poe, sabe? Assim, pô, o cara estava envolvido ali com inimizades, né? Estava envolvido ali já tinha um histórico de pessoas querendo puni-lo, e aí uma hora alguém pega. Então, assim, fica muito essa coisa, poxa, dá para falar que esses contos de terror não são góticos? É difícil, porque quase tudo que eles trazem vem do gótico, mas eles eram uma ferramenta para abafar o gótico, para superar o gótico. Então a gente tem que ter essa noção, né? Então muita coisa que a gente vê como gótico, na verdade, é um gótico antigótico, sabe? E isso tem um problema, né? Porque hoje a gente tem, assim, a paródia do gótico é gótica, dentro da concepção geral. Aquilo que é mais tradicional do gótico, né, muitas vezes não é gótico o suficiente para quem está acostumado com o gótico moderno, né? Então, tem muita gente que vai ler o primeiro romance gótico, que é o Castelo de Otranto, e fala, nossa, mas eu achei que ia ser completamente diferente, achei que ia ter um monte de missa negra, demônio, possessão. Pô, você não tá indo ver o Exorcista, sabe? Tipo, você tá lendo um negócio de 1764, né? Mas as pessoas esperam algo diferente, porque não tem essa tem uma projeção, né? Já tem um preconceito, literalmente. Exatamente. Então, muita gente vai pensar, poxa, mas o retrato de Dorian Gray, por exemplo, o Drácula, o Magic e o Monstro, tal, são grandes obras do gótico, todas são de 1890, né? Essa década ali, um pouquinho antes, não, o Magic e o Monstro, mas final, dos anos do século XIX. Então, assim, se a gente for parar para pensar, quando isso chega no cinema e ganha uma forma visual também, né, isso influencia muito os preconceitos e os estereótipos do gótico. Então a gente está basicamente assim falando de uma tradição muito longa, sabe? Que tem aí 300 anos de diferentes fases e em diferentes mídias, com diferentes conjunturas políticas em diferentes países, dialogando com diferentes tradições culturais. A gente tem isso na literatura, na poesia, na música, nas artes plásticas, no teatro, nas subculturas. Então, assim, é algo que
que não dá pra gente resumir muito facilmente, assim, mas que rende Não, mas muito acho que bom. Mas acho que super deu pra entender, pelo amor de Deus, né? Enfim, que a gente tem, inclusive, muitos góticos dentro do gótico, né? Achei engraçado, inclusive, você ter falado. Tem uma questão que depois eu vou trazer à tona para discutir aqui dentro de casa. Sobre Olha aí, Cid, você já está trazendo uma discórdia familiar. o gótico, Caramba, o hein? gótico dentro do metal, o metal dentro, enfim, vou trazer essa discussão aqui para dentro de casa. A gente está chegando no nosso final, mas eu obviamente não poderia deixar de perguntar, obviamente pelo que você falou, você viu o filme já. Eu queria ouvir um pouco de você. O que você achou do filme? E o quanto ele conversa com a obra original, o quanto ele não conversa e o quanto isso pode ser bom, na verdade, não conversar com a obra, né? Assim, olha, eu acho que assim, a primeira coisa que a gente tem que falar sobre esse filme é que é um filme da Netflix. A gente não pode começar a falar de outra forma, né? E isso significa o quê? A pessoa que vai para o cinema para assistir um filme, ela precisa querer muito ver aquele filme. Ela vai sair de casa, ela vai deslocar, ela vai pagar o ingresso, ela vai ficar fora de casa, vai estacionar o carro, ela vai perder muito dinheiro, vai perder muito tempo, então ela tem que realmente querer ver aquela obra daquele diretor, com aqueles atores, né? Quando você coloca um filme desses como novidade num streaming, você está alcançando públicos que talvez nunca saíssem de casa para ir assistir um Frankenstein no cinema. Sim, sim. Mas que como já está lá de graça, porque ela já paga a mensalidade, então o que caiu ali é lucro, porque na cabeça dela ela não vai gastar mais para assistir, não vai sair de casa, não vai pagar estacionamento, né? Então, assim, muita gente que jamais imaginou ter contato com Frankenstein está assistindo Frankenstein. Portanto, eu acho que a gente tem que ter em mente que a gente está falando de uma obra que está sendo oferecida não apenas para fãs de horror clássico, não são apenas fãs de narrativas góticas, não são apenas fãs da cinematografia do Del Toro, e muito menos fãs do Frankenstein como uma obra imortal, clássica. Nós estamos falando de um público muito mais amplo do que isso. Então, eu acho que a gente precisa se lembrar fazer esse recorte. Dessa noção de quem é o seu público, né? Então, quando um filme é produzido, ele é produzido para esse público. Então, por isso que eu estava falando da Mary antes, como que ela modulava, né? O macabro, por exemplo, do Frankenstein, não aparece em muitos dos contos dela, porque ela está escrevendo para determinado público. Quando ela vai falar de imortalidade, quando ela vai falar de troca de corpo, ela vai fazer um monte de coisa relacionada à alquimia, ela sempre pega mais leve quando ela vai escrever nos anuários. O Del Toro, então, eu acho que se fosse fazer um filme para o cinema, ele poderia fazer de um outro jeito, que não é o que ele fez, né, na Netflix, até porque a impressão que eu tenho é que a Netflix deixou o Del Toro muito livre para fazer o que ele quisesse. Sim. Porque eu acho que se tivesse um produtor mais rigoroso lá, muita coisa não seria feita como foi, porque tem muita coisa que não faz sentido ali, que não... Dentro da história, não estou falando, porque é inverossímil, assim, dentro da história tem muita coisa que não bate, sabe? Por exemplo, sem entrar muito nos detalhes, assim, ainda, mas assim, você ter, né, vai ter um pouquinho de spoiler no que eu vou falar, então, gente, desculpem se eu revelar alguma coisa que vocês não viram ainda, mas se você fala de um ser que está cercado pelo fogo, desesperado, e ele não consegue quebrar uma corrente, você não vai colocar essa mesma criatura depois como se fosse um incrível Hulk ali, com uma força descomunal capaz de, sabe, desencalhar o Titanic do meio do iceberg, sabe? Então, assim, existem coisas que eu acho que revelam uma falta de um escrutínio, né, mais castrador ali. Então, eu acho que o Del Toro fez um filme pensando que ele estava se dirigindo a uma plateia maior do que a plateia que seria mais engajada na história,
e ao mesmo tempo com muita liberdade, porque aí vira meio que um projeto muito pessoal do Del Toro, né? Sim, sem dúvida. Isso cria uma liberdade, porque é como se ele estivesse falando, poxa, eu não estou fazendo um filme só para o fã hardcore de Frankenstein. Vai ter um monte de gente ali que vai ser super condescendente, que nunca teve contato com a história, vai se encantar, né, com as coisas bacanas do Frankenstein. Ao mesmo tempo, muita grana rolando, você tem ali recursos, né, para fazer o que você quiser, e o Del Toro ele tem um pouco essa coisa de gostar do objeto, né, de querer ter o museu dele, a casa dele só de objetos de coleção, instrumentos musicais, estátuas. Ele tem estátua do Homem-Elefante, ele tem estátua gigante do rosto do Karloff. Então ele tem muito essa coisa de criar brinquedos para criança que ele não é mais e, de alguma forma, gosta de querer ainda ser, né? Então eu acho que quando ele faz o filme, ele não está tão preocupado em ser fiel a Mary Shelley, não está preocupado em contar a história dela, mas ele pensa em como trazer os elementos que ele acha interessantes do filme para uma nova plateia, né? E nisso ele faz uma simplificação extrema do que é o enredo do Frankenstein. E isso é feito nas peças, isso é feito nos filmes anteriores também. São poucos os filmes que mantêm a quantidade original de personagens, a dinâmica e os conflitos entre essas personagens, né? Como a Mary Shelley imaginou, porque realmente é muita coisa. Só que é um filme de 2 horas e meia, então a gente não pode também dizer que, não teve tempo de trabalhar certas coisas, porque tem muito tempo ali para trabalhar elementos que não estão no romance. Então, o que ele faz? Ele mescla personagens, ele pega gente que era criança e transforma em adulto, pega adulto e, mescla com um personagem que era criança. Ele vai pegar, por exemplo, a Elizabeth, que era um interesse amoroso ali do Victor desde o início e que vai depois passar, né, para o centro das partes mais trágicas da história, e ela é, na verdade, ali uma outra coisa. Ela passa a ser uma mulher que representa uma espécie de abordagem mais moderna do que seria uma personagem feminina, com interesse em ciência, interesse, né, em insetos, que não engole certas atitudes ali do Victor, mas assim, sem muito tempo de tela também, sabe? Então, de repente, ela vira quase que uma moça romântica ali com aquele anseio de um infinito que ela não sabe nomear direito, mas que ela não encontra no mundano, né? E só vai encontrar numa certa pureza de alma da criatura ali. E aí vira quase que um Edward Mãos de Tesoura, sabe? Em alguns momentos, uma coisa que não existe ali, sabe? Na Mary Shelley, sabe? Então vai ter muita gente achando que o Frankenstein é uma história também que envolve um pouco essa coisa de um romance com a criatura, mas isso também não é desenvolvido muito bem no filme, então fica uma coisa muito superficial, eu achei. Assim. Então, a impressão que eu tenho é que ele faz uma adaptação muito livre, que muda muita coisa na história, mas as coisas que ele insere, ele mesmo parece que não dá muita importância para desenvolver, sabe? Então, é um filme para Netflix, como você falou, né? É um filme para Netflix, então nem se ele quisesse, não ia. Mas ele desenvolve coisas secundárias, né? Então, por exemplo, ele fica um tempão para mostrar a construção do laboratório, sabe? Um negócio assim, você fica 15 minutos para construir o laboratório e a coisa importante que está no pôster, que é a Elizabeth no colo da criatura com o slogan Let's be monsters together, dura 2 minutos no filme, sabe? Então, assim,
eu acho que ele tem uma intenção de fazer uma coisa nova, mas ele esbarra muito, né, naquilo que não é o parque de diversões dele, sabe? Quando é para falar das relações das personagens, etc., fica tudo muito fácil de resolver. Sabe? É você falar, eu te perdoo, que o outro já tá ok, sabe? Já tá de boa. É só você botar ali a menina olhando com uma carinha de apaixonada pra criatura, que pronto, já teve o romance prometido no pôster. Acabou, não precisa se preocupar com isso. Mas vamos fazer o buraco aqui no laboratório. Vamos fazer a luz, vamos fazer a parte elétrica, vamos fazer... Aí é 15 minutos. Então, assim, tem muito dessa coisa de uma vontade do Del Toro de criar um espetáculo visual que é mais importante, muitas vezes, do que as personagens, né? Então, assim... Isso, gente, não é o primeiro filme dele que ele faz isso, né? Porque acontece bastante. Exatamente. Então, assim, quando você pensa, poxa, o Victor, o Victor, ele é um sociopata, narcisista, sabe, completamente escroto, talarico, do começo ao fim do filme. Assim, não tem sutileza nenhuma, né? Ele ainda é uma coisa didática. O irmão dele ainda vira e fala, você é o monstro. Ou seja, a grande discussão que surge quando a pessoa lê o Frankenstein é sobre a monstruosidade. Que é a monstruosidade inerente do ser humano, a desesperança afinal, exatamente. do ser humano num mundo em que você se vê muitas vezes impelido à monstruosidade. Então, quando o Victor destrói a noiva, ele está nesse dilema, se ele resolve um problema de alguém com quem ele tem uma responsabilidade, ou se ele não estaria sendo conivente com alguém que matou o irmão dele. É um dilema muito difícil de resolver, sabe? E, assim, o romance passa isso, você fica o tempo todo oscilando entre concordar com uma postura ou discordar dessa postura, mas no filme ele faz um personagem odioso que não tem sutileza nenhuma, né? Um cara que, assim, você passa o filme inteiro, né, tentando, sabe, entender se ele é um protagonista mais valoroso ou se é simplesmente um babaca, um canalha mesmo, como parece ser, e o filme inteiro vai reforçando. Não tem uma dinâmica muito, sabe, parece que ele não dialoga com as pessoas, ele não aprende com as pessoas, ele é aquilo do começo ao fim, não muda, sabe? Sendo que, acontece muita coisa incrível na vida dele, coisas que ninguém nunca presenciou, ele está construindo algo novo, e ele não aprende nada com aquilo, ele é simplesmente um escroto até o fim. E a criatura sempre, né, representada como essa pessoa bondosa, essa vítima e tal, mas quando é para falar como extra, quando é um marinheiro sem nome, que só vai aparecer ele rapidinho, já mata 6 ali numa, sabe, ele roda a baiana lá no navio, já matou 6. Mas é bonzinho, é puro, sabe? Então, assim, fica uma coisa muito, sabe, muito mal pensada, eu acho, sabe? Porque nem, ao mesmo tempo, você não tem uma construção muito bacana do que seria essa romantasia que o filme promete pela divulgação, né, pelos pôsteres, entre a Elizabeth e a criatura. Você não tem, né, a tal história fiel que muita gente falou que ia rolar, porque o Del Toro, em vários momentos, falou como era importante respeitar o trabalho da Mary, não sei o quê. E aí, quando ele faz o crédito, ele coloca que é baseado na Mary Shelley e no Bernie Wrightson, que é um ilustrador, né, um quadrinista, ilustrador. Então ele vai se basear tanto nas ilustrações do Bernie Wrightson quanto no romance, ou seja, esse caráter visual é muito forte. Mas como que isso se traduz no filme? É a pose que está a criatura quando o Victor acorda do lado dela. É a pose que o Victor tá quando ele está sentado estudando. Né? Talvez o cara tenha feito como é que fala? Storyboard. São Bernie Wrightson, se você não tá ligando, se você do outro lado não tá ligando o nome pessoal, Bernie Wrightson é só o
o homem que fez o visual do Monstro do Pântano. Só para É. você entender, o Monstro do Pântano clássico, que a gente conhece, pré-Alan Moore, inclusive, aquela história toda, é o Bernie Wrightson. E o Bernie Wrightson, ele ilustrou uma edição do Frankenstein, ele criou uma continuação para o Frankenstein, e ele fez uma personagem que é um Frankenstein meio no ambiente noir, meio policial, assim. Né? Então, assim, é um cara que amava a criatura, que tinha, né, ele fazia também histórias para revistas de terror, como a Cripta, né, que lá era Creepy, fez muita coisa interessante, fez histórias para a versão da Epic do Hellraiser, enfim. E aí quando você vê, né, o Bernie Wrightson lado a lado com a Mary e o Del Toro fazendo, né, esses estudos assim, poxa, quando a criatura conta a história dela, tem uma paleta de cor. Quando o Victor conta a história dele, pelo ponto de vista, tem outra paleta de cor. E aí o figurino é não sei o quê. Você fala, cara, o filme está chamando mais atenção pelo figurino, pelos cenários, do que pelo enredo, né? Então, assim, tá acontecendo muito isso, né? As pessoas estão, assim, muito encantadas, porque são personagens, você nem sabe com que elas trabalham, de onde elas tiram o dinheiro delas, mas, assim, elas se vestem melhor do que os monarcas da época. Então, sabe, você fala, pô, não sei o que a Elizabeth faz para viver, mas cada roupa dela vale um castelo. Nossa, maravilhosa, eu amei as roupas dela. Não é? Então, aí você fala, pô, beleza, mas assim, como é que isso entra na história, sabe? Tipo, ela gosta de ciência, gosta de insetos e tal, mas de onde vem, sabe? Cada dia é uma fortuna em tecido ali que ela veste, fica só uma coisa muito, assim, quase carnavalesca, sabe? Então, assim, na minha cabeça, ele forçou muito esse aspecto visual, esse aspecto de, é um espetáculo de cores e, sabe, uma coisa completamente extravagante, exuberante, né? Mas o grande cerne, eu acho, que é o que o filme traz de reflexão, traz de angústia, eu acho que ele não explorou. E talvez não tenha sido proposta dele. Então, assim, não vou julgar o Del Toro por não ter feito algo que não era a proposta dele, né? Sim. Né, ele tem a proposta dele, acho que tem que ver, pô, ele conseguiu fazer aquilo que ele se propôs, o público que ele está mirando, dentro, né, das premissas da obra e tal. Não é obrigado a ser fiel a Mary Shelley, não é obrigado a ser, né? Mas, assim, quando as mudanças geram algo que fica mais esquecível, assim, sabe? Mas eu acho que talvez a gente, sei lá, possa até se queixar um pouco mesmo, sabe? Mas, assim, eu tenho visto muita gente se emocionar com a história, né? Tipo, gente que não conhecia. Então, assim, eu tenho visto, assim, pessoas falando, minha tia assistindo Frankenstein, a mulher chorando, assim, tipo, pessoa que vê, sabe, novela da Globo, vendo Frankenstein pela primeira vez, e chorando, falando, nossa, esse homem é muito malvado, olha lá, tá dando paulada num cara, coitado, ele acabou de ser feito, para com isso, sabe? E falando, não, olha só, tô com pena dele, não sei o quê. Então, assim, para esse público, a experiência deve estar sendo muito, muito nova, muito, muito fresca, assim, muito interessante, assim. E espero que muita gente se interesse pelo livro, né, pela história, para poder ler, para poder sem dúvida, ter um contato maior ali, né? Sim. Só que eu acho que quem já conhece, quem, né, já tem ali eu já vi, sei lá, umas 30 adaptações do Frankenstein, né? No nosso livro, o Primati listou 110 filmes, né? A gente fez várias maratonas para ver, trocamos muitos filmes, tá? Então tem aí a Versátil já lançou 2 volumes do Frankenstein no cinema, está lançando um terceiro agora, que foi anunciado, né? Tem muita coisa boa, sabe? E aí, eu não sei, eu acho E muita coisa ruim, né? E muita coisa ruim também, Mas eu tô mais animado agora com o filme
da Maggie Gyllenhaal aí, que vai sair, que é The Bride. Wuthering Heights. Não, da Maggie Gyllenhaal. É verdade. Que é a noiva, é a noiva. Com Christian Bale. The Bride. Então, eu acho que, assim, esse talvez... esse daí é, com certeza, né? Tipo, totalmente estilizado, né? Vai ser totalmente estilizado, assim. Porque esse é mais Bonnie and Clyde, é uma proposta diferente, assim, né? Uma pegada... Bonnie and Clyde com uma estética quase... anacrônica. Não, quase da Maria Antonieta, então. Da Sofia Coppola, sim. Exatamente, completamente fora do tempo, assim. Então. Assim como eu também acho que vai ser o Morro dos Ventos Uivantes. Eu vi a Margot Robbie com um vestido de vinil, falei, uai, eu acho que meio que vai fazer isso. É que eu acho que o Morro dos Ventos Uivantes, não sei, tá, mas ouvi dizer que talvez tenha 2 linhas do tempo. Então, sim. Sim. Tem uma teoria que, na verdade, que na verdade parece que ela está lendo e ela se imagina. O que uma pessoa da nossa época imagina ao ler o Morro dos Ventos Uivantes. Porque aí isso meio que justifica também a placa Raiva dos Trans, que estão falando, Heathcliff Romani, né? Ele no livro ela fala que ele é Romani, que ele não é branco, né? Tipo, a própria Kate tem cabelo escuro, que tinha também, tem todo um simbolismo do cabelo escuro, né, da literatura na época, né, Cid? Acho que você deve, claro, você deve saber melhor que eu isso. Mas, e aí tá todo mundo falando nunca que a Cat ia ser loira e o Heathcliff ia ser o Jacob Elordi. Eu entendo o ponto, mas agora temos que descobrir como ela vai desdobrar isso no filme. Porque isso, enfim, pode ser... Não, pode ser isso, beleza. Mas aí, como você desdobra isso no filme? Porque o jeito que você vai desdobrar no filme pode ser tanto quanto incrível quanto uma bosta, né? Assim, pode ser legal. A ideia, o conceito pode ser muito bacana, mas na hora que você vai desenvolver, você fala, sério? Você criou esse conceito todo para fazer isso? Não consegue, porque no fim das contas é isso. A gente que está assistindo o filme tem que ser convencido disso, né? Esse é o grande ponto. Enfim. E aí, assim, eu não sei o que vão fazer, mas eu acho que vão pegar o Morro dos Ventos Uivantes, assim, não vão fazer nada muito fiel, porque é uma história altamente cancelável hoje, altamente tóxica e... doentia. Hoje, para botar para o grande público, as pessoas vão achar quase como se fosse um dark romance, só que sem a parte sexual, assim, né? Que é o que faz as pessoas terem atração por esse gênero. Então, assim, não cabe mais muito hoje, né, no cinema americano, assim, uma história tão virulenta, tão visceral, tão agressiva sobre relações humanas desiguais, com uma impossibilidade do desenvolvimento do afeto por questões sociais, por questões étnicas, por questões raciais. Então, a ideia de você ter, né, amor entre pessoas ali que estão encaixadas em segmentos tão separados da sociedade, mesmo elas vivendo uma do lado da outra, que é um grande núcleo, né, do conflito do livro, isso hoje, ainda mais no momento que você tem aí Estados Unidos praticamente em guerra civil, né, entrando já num momento perigosíssimo aí, querendo fazer guerra em vários lugares aí, como cortina de fumaça também, né, eu acho que não seria muito bem visto, assim, sabe? Sim. Não sei o que será também, mas esse da noiva eu acho que tem um potencial de ser uma coisa assim, mais divertida, claro, uma coisa um pouquinho mais, talvez numa pegada mais pobres criaturas, né, numa pegada assim, um pouquinho mais uma ficção mais desprendida mesmo do romance. Mais crítica, né, também. Vamos ver, né, porque é uma diretora, né, falando de um universo que
foi reimaginado com base numa história escrita por uma mulher. Então, isso com certeza já vai trazer um outro viés, né? Já vai trazer um outro enquadramento aí, que nós não temos no Del Toro, por exemplo, né? Que vai querer botar a Elizabeth como, né? Vai modernizar a representação dela com essa coisa da ciência, tal, não sei o quê, mas ao mesmo tempo ela aparece para ser interesse do Victor, depois para se casar e depois para ter uma paixonite pela criatura, e é isso, sabe? Acabou. Né? Então, eu quero muito ver como que vai ser imaginada essa nova noiva, né? Já tem filmes com bastante foco na noiva, né? Mas, inclusive, o A Prometida, não sei se vocês já viram que tem o Sting, né? Sim. Classicão, assim, que, pô, é um filme que eu acho que as pessoas precisam redescobrir, assim, mas vai ser interessante ver se as pessoas vão acabar gostando desse da Meg, a ponto de as pessoas colocarem de novo disponível, né, esse filme antigo aí, do The Bride, da década de 80, né? Que é bem interessante. Boa. Também. Cara, diga, só pra gente finalizar aqui, fala aí. Não, só ia complementar que assim, a gente tem um monte de filme ruim de Frankenstein, um monte de filme bom de Frankenstein, e o Del Toro fez um filme que, pô, tá acima da média, né? Tem muita porcaria sendo feita em relação a Frankenstein, né? Aquele filme com Daniel Radcliffe, não sei se vocês viram, mas o que é aquilo, né? O Victor Nossa, não vi, ainda bem. Nossa. Enfim, aquele é bem problemático também. Mas, aquele assim, outro do Aaron Eckhart lá, do Entre Anjos e Demônios, que é horroroso também. Não. Pelo amor de Deus, que é baseado num gibi, é ruim demais. É super-herói, né? Sim. Enfim, mas o Del Toro faz também, né, um pouco. O Frankenstein Hulk / Wolverine ali, né? Uma coisa meio complicada também. Eu acho que ele queria agradar o fã do Tim Burton, o fã da Marvel e fã de, sabe, novela mexicana ao mesmo tempo que queria agradar o fã de terror clássico, sabe? É meio complicado o papel dele também ali. Mas acho que ele fez, então, uma espécie de, sabe, de quase que uma homenagem, né? Um tributo, né? Ao que ele gosta, as paixões dele e tal, mas assim, eu não sei, assim, a impressão que eu tenho é que não é um filme que a gente vai listar entre os melhores, né, do Frankenstein. Não é um filme que a gente vai sentir que ajudou a gente a entender melhor o romance, né, mas é um filme que ajudou a gente a entender a cabeça do Del Toro. É isso, é um filme do Del Toro. Sabe? Poderia ser qualquer outra coisa, né? Ele já tinha feito A Forma da Água, que é mais ou menos a mesma coisa em relação ao Monstro da Lagoa Negra, né? De dar uma visão dele, da coisa, assim, mudando bastante história e tal. Mas eu fico meio com dó, sabe? De ter uma produção com tanto dinheiro, com tanto tempo, né? Uma duração tão longa, e sentir que a coisa ficou muito assim, sabe? Nessa vontade de ostentar a produção, assim, sabe? E pouco pensado em termos de texto, em termos, sabe, de enredo, de dinâmica, de construção de personagens, enfim. Mas talvez eu esteja só sendo meio chato, porque eu amo demais. Você que está escutando, importante. Depois entra lá, tem o texto da gente no Gibizilla lá também. Enfim, a gente adora. Uma coisa que a gente adora, no fim das contas, que é um hábito desde da época do Judão, assim, que é dar diferentes olhares, diferentes visões, misturar tudo, trazer várias pessoas falando as suas opiniões, e não necessariamente ter uma opinião única. Eu acho ótimo, porque inclusive você que está ouvindo, assista. Assista, e aí forma a sua opinião. Escuta, obviamente, o que as pessoas estão dizendo e tal, não sei o que, blá, 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 mas assista o filme, e aí você toma a sua decisão. E principalmente, que bom se você fizer o combo. Você assistir e ler o livro. E for ler o livro. E ler o livro da Clepsidra. Exatamente. Eu ia pedir, obviamente,
como a gente está encerrando aqui, óbvio que eu ia pedir para o Cid fazer o jabá, né? Enfim, além, obviamente, de onde as pessoas te encontram, te ouvem, te leem, qualquer coisa que valha, também falar sobre a Clepsidra e falar sobre o que a gente tem de Frankenstein, né? Da Clepsidra. Pô, bacana. A gente já lançou 3 livros relacionados a Frankenstein, né? Então a gente lançou Frankenstein 200, que é um álbum de HQs. Com Esse temos. Esse temos. Tem aí, né, uma proposta bem livre, então são 6 duplas, né? São sempre um roteirista e um quadrinista para fazer a arte, e aí propostas das mais diversas. Então, assim, tem continuação de onde o romance parou, tem reimaginação relacionada à vida da Mary, tem realidade alternativa, como seria em outras realidades do Frankenstein, como que você tem histórias inspiradas no romance, mas que se passam, por exemplo, na era atual. Cada artista pensou ali de um jeito, né? Então, nós temos 6 estilos diferentes de arte, nós temos 6 roteiros bastante diferentes, e a gente está pensando agora em, mais ou menos, quando for sair o The Bride, fazer uma reimpressão dele, né? Também disponibilizar algumas cópias dele. A gente tem o Presunção, que a gente falou que é a primeira peça inspirada no Frankenstein, então é Presunção ou A Sina de Frankenstein, que tem também o conto O Monstro Criado pelo Homem, que é o primeiro conto inspirado no romance. Então, para vocês entenderem como que a criatura da Mary, articulada, que lê poesia barroca e discute, né, com o Victor ali, em termos filosóficos mesmo ali, como que ela se torna aquela criatura brutamontes que só resmunga e grunhe, a gente tem que passar pelo teatro. Então não é pensar do romance para o cinema, a gente tem romance, teatro e depois cinema, né? Então a gente oferece um pouco essa visão. E a nossa edição crítica do Frankenstein é enorme, assim, é uma edição que tem prefácio, que tem o texto com notas, comparando a edição de 1831, que é a que ela deixou acabada do jeito que ela queria que circulasse, com a primeira edição britânica de 1818, né? Nós temos artigos acadêmicos, nós temos uma peça francesa, que é a primeira peça francesa que adapta o Frankenstein, que goticiza o Frankenstein, ou seja, toda a modernização que o Frankenstein faz no romance, a peça vem e desfaz, ou seja, não vai ser mais na época em que foi escrito, vai ser lá no século XVI, não vai ser ciência, vai ser alquimia, né? Não vai ser algo que se passa ali no sótão da residência estudantil do Victor, mas vai ser um castelo mesmo, gótico, né? E toda a história passa a ser não uma discussão assim sobre paternidade, abandono, ética científica, etc. Passa a ser mais algo moral mesmo, dos limites, né, da ambição humana. Então, o homem que se atreve pela presunção, tanto que a primeira peça é Presunção, que se chama, pela presunção de criar vida, como que ele vai ser punido, né, pelo seu ato, quase como num esquema de tragédia grega mesmo, né, vai ser a sina dele. Então, no conto, por exemplo, quando ele cria a criatura só fala uma coisa, ela fala, eu sou a punição pela sua presunção. Quem que ensinou isso para ela? Por que ela fala isso? Tipo, é como se fosse um avatar da punição divina mesmo, não é? Então, cada história tem a sua abordagem, né? Nessas versões góticas ali, que são derivadas do romance da Mary, a criatura ela é meio que a maneira que Deus encontra para punir, né, o arroubo. Alguém que se achou capaz de criar a vida. Então, poxa, você realmente achou que poderia criar a vida sem a mulher? Você achou que poderia criar a vida sem seguir a ordem da natureza? Então, tome, mais ou menos essa lógica, assim.
E a gente tem também filmografia, né, com 110 filmes resenhados e apresentados com ficha técnica. A gente tem biografia da Mary Shelley, tem poesia completa da Mary Shelley, tem uma galeria de imagens com 50 páginas para mostrar a evolução do Frankenstein como um fenômeno cultural. Então, falando desde Frankenstein na Turma do Penadinho, no samba brasileiro, falar sobre as peças todas, sobre todas as versões, né? Frankenstein burlesco, tudo que houve de mais importante, a gente tenta rastrear nessas 50 imagens comentadas, né? Então, Frankenstein usado como charge anti-abolicionista, toda a questão política que vai aparecer muito forte nos jornais, né? O Frankenstein sendo usado como forma de atacar os irlandeses na Inglaterra, sendo usado para atacar. Tem um Frankenstein irlandês, é uma charge famosa. Nossa. Que mostra um irlandês imigrando para a Inglaterra como um monstro, né, de Frankenstein invadindo ali o país, assim, sabe? Nossa. Os anti-abolicionistas mostrando os abolicionistas como vítimas de um Frankenstein negro, que seria, olha, vocês vão libertar um monstro na América, sabe? Se vocês terminarem foi Maria. Isso tudo foi muito impactante para a história cultural do Frankenstein, né? E também, assim, a expansão do velho oeste americano, né, sendo rasgado por locomotivas, destruindo ali as comunidades que existiam, destruindo, né, os biomas que haviam lá, sendo representados como Frankenstein também. O Frankenstein é locomotiva invadindo o velho oeste, né? Enfim, tem um monte de metáforas aí, né, que foram feitas. Boa. Essa história é muito rica, né? Então a gente juntou tudo isso, tem a poesia completa da Mary, não sei se eu já falei, mas esse livro, no momento, ele está esgotado. A gente teve muito interesse nele nos últimos meses e aí ele acabou. E a gente vai fazer aí uma reedição em breve. A gente vai fazer uma arrecadação, né, no Catarse para poder relançar o Frankenstein, porque é um livro de quase 600 páginas, né? E agora, uma revelação, assim, eu localizei um manuscrito que nunca foi publicado e nunca foi traduzido, né? Nunca foi publicado nem na língua original e nunca foi traduzido. E a gente está tentando autorização, né, de quem custodia esse manuscrito para poder incluir na segunda edição da nossa edição crítica do Frankenstein. Se der certo, a gente vai ter aí um material assim, espetacular, que nunca foi publicado, né? E que vai ter aí um interesse, porque assim, a gente vai revelar depois, né, as particularidades dele, mas é um grande achado. Assim, eu estava há anos procurando, e agora finalmente eu vou trazer. Mas vocês podem maravilhoso. A nossa editora, a nossa loja, a gente tem um sebo, né, e tem uma editora. Vocês vão encontrar o sebo como Clepsidra _Vila _Buarque e a editora como Sebo Clepsidra, né? Então, a gente tem duas contas, uma mais para São Paulo, para as coisas de São Paulo, e outra mais para o país inteiro, né? Mas vocês encontram a gente lá no Instagram, no Facebook, quase nada a gente põe no Facebook, mas estamos lá. Basicamente, no Instagram é onde a gente faz mais nossas divulgações. Mas nós temos um Telegram também, se procurarem lá como Sebo Clepsidra, dá para entrar. Todas as promoções que a gente faz, as novidades, a gente coloca lá, né? Então sigam a gente lá no Telegram. E tem a nossa loja, né, que é na Vila Buarque, na rua Cesário Mota Júnior, número 296. Quem quiser ir lá bater um papo sobre literatura gótica, conhecer os nossos livros, conhecer a nossa curadoria lá de livros novos, raros e usados, HQs também. Todo mundo aí vai ser muito bem-vindo. Aliás, estamos com planos ainda, falando com o Morpheus, de voltar a fazer a nossa Clube de leitura. Clube de leitura de HQs ali que a gente tinha, então a gente vai voltar, a gente adora o Clepsidra,
desde que eu conheço o Cid e o Morpheus, eles tiveram esse sonho de ter uma editora, e é muito legal ver seus amigos conseguirem alcançar os sonhos deles. Então, apoie seus amigos, ao invés de apoiar uns pau no cu aí que não estão nem aí com você. Apoiar umas pessoas que nem sabem que você existe. Exatamente. Né? É isso. Bicho, valeu demais. Pela aula, você deposita R$300 aí, pela aula que o Cid deu, que foi praticamente mal. É isso. Valeu demais e, bom, é isso. Saiba que a frase que fica é até a próxima, porque sempre tem uma próxima. Boa. Só chamar que eu tô aqui, gente. Obrigado aí pelo convite. Obrigado a quem ouviu aí tudo, né? Especialmente quem chegou até o final. Procurem a gente, vamos bater um papo aí. Sendo literatura gótica, é assunto bem-vindo para nós. E você, muito obrigado por ouvir mais este episódio de Imagina Se Pega no Olho. Lembrando sempre que esse podcast está disponível em tudo que é plataforma. Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcasts. É só escolher acessando o endereço www.imaginasepeganoolho.com.br ou então o link da nossa bio lá no Instagram. E se você quiser ficar por dentro das nossas atualizações, basta nos procurar nas redes sociais. Estamos no Instagram, como Imagina Se Pega no Olho, e também no Threads e no Blue Sky. Mas nestes dois como Gibzilla, reunindo tudo que é da família de conteúdos Imagina. Tem também um canal no WhatsApp, para você não perder nenhuma novidade dos conteúdos que nós produzimos, sem depender dos algoritmos das redes sociais. O endereço também está no nosso link da bio. Não esquece que temos nosso canal no YouTube, hein? Já dá para ouvir todos os episódios e ainda ver alguns vídeos mais longos que a gente tem arriscado a fazer sobre gibis, discos e demais nerdices. Procura por Imagina Se Pega no Olho, se inscreve, dá like, comenta, compartilha e clica no sininho para não perder nenhuma atualização. E a gente tem também o nosso podcast filhote, que é o Imagina Se Pega no Ouvido, um talk show com quem vive de música a respeito das suas paixões musicais. E que está entrando numa nova temporada. Então assim, é só procurar na sua plataforma de áudio favorita a imagem do nosso olhinho, só que com 2 orelhinhas. Para quem gosta de cultura pop, também estamos no gibzilla.com.br, escrevendo semanalmente sobre filmes, séries, músicas, quadrinhos, o pacotão completo. E por último, se você tiver interesse em ajudar esse casal de produtores de conteúdo, considere mandar um pix de qualquer valor para gibzilla@gmail.com. Vai ser uma ajuda e tanto para quem rala fazendo um trabalho 100% independente. Era isso. Valeu demais pelo seu apoio e até o próximo episódio.